Hoje, quantos caminhões que você libera por semana? Por semana a gente libera em torno de 4 caminhões. Cada um para uma região hoje. Esses caminhões que tá chegando aqui agora, esse aqui, ele tá cheio de peça no osso. Ou seja, ele pegou móveis de outra fábrica, aí ele traz para cá para poder levar para o acabamento. Então aqui descarrega e vai para o acabamento. Nossa. Hoje a gente passa primeiro lixa todo o móvel, né? Aí depois de lixar o móvel, a gente passa a cera. Depois da cera, lustra o móvel. Aí fica pronto. Inicialmente eu era marceneiro, né? Sou marceneiro desde criança e eu tinha acabado de casar no meu casamento e eu falei, vou ter uma ideia de ter uma empresa minha, ter assim uma questão de um tempo mais meu, uma coisa que a empresa às vezes dá muito tempo pra gente, né? Mas comecei assim de querer mostrar o meu trabalho para o mercado, o que eu poderia fazer, o que eu poderia entregar para o mercado. Então foi diante dessa ideia de começar uma empresa. Nem pensava muito em ter uma empresa grande, eu queria mais era ter um trabalho que eu tivesse autonomia dele, uma renda. Quando uma pessoa que trabalha na função que eu trabalhava como marceneiro, desafio de produzir móvel a gente não tinha, porque eu era um profissional na produção. Só que uma empresa ela é formada por vários departamentos. Hoje vocês viram, nós estamos numa empresa maior. Não é simplesmente a produção. A produção é um dos departamentos que existe numa empresa. Então o meu desafio foi financeiro, precisava entender um pouco mais sobre financeiro. Foi um desafio que até hoje a gente trabalha ele, para sempre estar trabalhando, vendas. Então eu fazia móveis, eu não vendia móveis, eu fabricava móveis. Então um dos maiores desafios foi vendas, capital. A gente sempre começa empresas com pouco capital, sem capital. Então começar um pouco do zero, sem ter muita estrutura. Isso foi um dos grandes desafios que nós tivemos. Na marcenaria, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a aprender marcenaria, a minha primeira peça foi fazer uma cruz. Como eu aprendi numa escola tipo padres, então a gente aprendeu a fazer uma cruz, foi o primeiro serviço, mas lá eu tinha lá, na época eu poderia trabalhar com mão de obra assim, eu tinha meus 10 anos, né? Então eu era uma criança ainda. Mas quando eu comecei a minha fábrica, a primeira fábrica, as primeiras peças que nós fizemos, fazia alguns tamboretinhos, algumas mesinhas para vender na feira, era assim que era o nosso trabalho. Então nossa matéria-prima ela era pegada nos entulhos de prefeitura, restos de madeira. Então era muita opção que a gente tinha dentro da necessidade do mercado. A gente já enxergava o que o mercado precisava. Todo mundo gosta de ter um tamboretinho, então vou lá fazer um monte de tamboretinho para vender. Era muito isso. Então foi muito esse processo. Com base que eu tinha sido funcionário de umas 3 empresas, eu percebi o que funcionava bem na empresa, o que dava mais certo, o que fazia naturalmente as pessoas ter sucesso. Então, com base, a minha cultura sempre foi com base em empresas que funcionam bem, como faz as coisas dar certo. A princípio, parece muito básico, mas era ser honesto, era ser justo, era ser cumpridor com os compromissos. Isso era uma questão básica, mas que para mim eu via que era o que fazia mais diferença na vida profissional, que fazia você dar certo. É você ser honesto. Eu via que quem era honesto, ele funcionava melhor, ele conseguia vencer melhor. E trabalhador, a gente sempre pensava muito em trabalhar, não tinha hora, não tinha dia, não tinha tempo. Então isso também fazia muito funcionar.
Sim, eu me lembro que tudo foi assim, de uma forma bem simples, sabe? Na época a gente não tinha condição de alugar um barracão, um espaço, né? E o Gilberto conversou com a avó dele e ela cedeu a varanda da casa dela pra gente. Então, assim, o Gilberto com aquela muita força, muita coragem, muita vontade de crescer. E a gente tinha, assim, muito pouco recurso. A gente não tinha muitos recursos. Mas aí a minha impressão, assim, que eu tive nos primeiros, dele, né, nos primeiros momentos ali, foi, pensei, nossa, será, né, que vai dar tudo certo, tudo, mas ele com muito, assim, entusiasmo, com muita vontade, e continuou, e Deus abençoou que foi tudo bem. Então, lá no início, vocês enfrentaram bastante dificuldade, obstáculos. Como que foi vencer esses obstáculos? Tava assim, né, aquele frio na barriga, sabe? Parecia assim, um grande desafio, mas ao mesmo tempo algo assim muito especial, sabe? Que eu me sentia que eu fazia parte daquilo que estava nascendo, poderia crescer, então desde o começo eu estava disposta a ajudar ele e foi tudo bem. E também assim, quando o Gilberto montou na fábrica da avó dele, na garagem da avó dele, a única coisa que a gente tinha era um carro, era uma Brasília branca e um terreno que ele estava começando a base dessa casa. E daí ele falou assim, chegou em mim e falou assim para mim, olha, eu vou vender a casa, né, que nós estamos começando a construir, e o carro, para mim poder comprar as máquinas. Aí então na hora eu fiquei assim, poxa vida, né, agora que nós estamos conseguindo fazer uma base de uma casa, você vai vender e, né, achei que nós ia sair do aluguel. Ele falou assim para mim, não, fica tranquila, porque o que Deus vai preparar para nós é muito mais além disso, né, que Deus vai abençoar, que a gente vai comprar um terreno, assim, um lugar melhor, construir uma casa muito mais melhor do que esta. Aí, tudo bem, aí ele foi, só sei que deu para comprar umas 2 máquinas só, porque o terreno era um local mais barato, né? Comprou as 2 máquinas e daí continuou. Como a gente não tinha, como o Gilberto ele trabalhava, ele que fazia os móveis, ele que dava acabamento, no final de semana ele que viajava. Então, assim, uma coisa até que me marcou muito, que às vezes até hoje a gente conversa, né? Alguma coisa assim, que no início, quando ele fazia as entregas dos móveis, ele ia junto com o pai dele, né? Como o pai dele já era mais idoso, ele deixava o pai dele dormir na cabine do caminhão e eles não tinham condições de pagar um hotel para eles dormirem. Então, o pai dele dormia na cabine do caminhão e ele dormia debaixo do caminhão. E até um dia ele acordou, tadinho, e a água tinha chovido. Eu não posso falar com a minha sogra essa parte. Essa parte dói um pouquinho, sabe? Mas assim, ele acordou, a água estava correndo perto do rosto dele, sabe? Então ali ele acordou com uma chuva, né, muito forte, o baú estava cheio de móveis, então não tinha como ele dormir. Então ele dormia debaixo do caminhão por não ter também condições de alugar um hotelzinho para ficar, né? Então assim, foi muitas coisas, né, que passou, muitas dificuldades. Às vezes a pessoa vê hoje como está, mas não imagina, né, no começo como tudo começou. E eu quando eu fiquei gestante do meu último filho, do César, eu trabalhava com ele, porque a gente não tinha secretária nem nada, né? Então eu trabalhei com ele até no dia de ganhar o César. Eu brinco assim, nossa, quase que o César nasceu dentro da fábrica, dentro da empresa, porque aí eu trabalhei até no dia de me ganhar ele, né? E assim, às vezes andava muito, tinha que ir em vários bancos, era assim, eu que levava às vezes algumas entregas de móveis pequenas, eu que fazia as entregas. Por exemplo, tinha que amolar uma serra da máquina, eu que levava para amolar, porque não tinha, né? Não podia tirar lá um marceneiro, era poucos, né, funcionários, não tinha como tirar ninguém para fazer esse serviço. Então, eu que fazia tudo isso.
Aí era assim, um pouco puxadinho, mas hoje eu me lembro, né, de tudo. Eu penso assim, nossa, como que eu dei conta, né? Com 3 filhos pequenos, às vezes eu não tinha nem pessoas para trabalhar na minha casa para me ajudar, mas tudo foi assim uma parte de economia, né, para poder a gente aplicar aquilo dentro da empresa, para fazer a empresa crescer, mas de forma mais, né, certa. E quando eu fui crescendo, de acordo com foi desenvolvendo a empresa, que eu comecei só eu, né? Depois mais um funcionário, mais 2, mais 3, hoje nós estamos com mais de 100 funcionários. Então a gente foi tendo que multiplicar um pouco dos valores da empresa, da cultura da empresa, levar isso um pouco mais, um lado mais profissional. E foi assim que foi criada a cultura da empresa. Eu acompanhei muitas, umas decisões assim que eu acompanhei de perto, que a gente lembra, assim até hoje, foi a nossa primeira compra de um terreno nosso na Rua Guapé. Então nós compramos, né, o terreno e a gente tinha aquela dificuldade. Compramos o terreno e agora, será que vamos ter condições de construir, né, o barracão? E ali foi o passar do tempo e a gente não sabia assim se a gente construía, se a gente esperava mais um pouco, né? Mas o Gilberto falou assim, não, vou enfrentar e eu sei que tudo vai dar certo. E ali continuou, a gente com criança pequena, morava de aluguel, né, não tinha nossa casa própria ainda. Então foi assim um esforço dele, uma coragem, falei, não, vamos confiar em Deus, vamos trabalhar honestamente, né? Que Deus vai abençoar, que tudo vai dar certo. E assim foi. Ele construiu não só um barracão naquela época, né? Depois já do outro lado ele já comprou outro terreno, já construiu novamente um outro barracão. E aí as coisas foi assim clareando mais, foi despertando mais, né? Foi tendo mais vendas de imóveis e foi dando mais força e coragem para foi escalando. Foi escalando. No início, quando a gente estava começando a nossa empresa, não era fácil igual hoje. Por exemplo, eu era secretária dele e eu era a que pagava as contas, né, tinha no banco, e não tinha naquela época. Hoje, igual a gente tem internet, você paga os boletos tudo pela internet, não precisa nem sair do escritório para pagar as contas. Naquela época não, a gente tinha que ir no banco, né, pagar, levava aquele monte de boleto, pegava fila para poder pagar as contas. E quando era dia de pagamento, eu saía na fábrica com um caderno e uma caneta e vendo, né, o valor de cada funcionário ali, o pagamento de cada um, anotava. No outro dia eu ia no banco, sacava o dinheiro, trazia e cada valor de cada funcionário eu ia colocando em cada envelope, lacrava, colocava o nome deles e ia chamando um por um na sala para poder fazer o pagamento, porque ainda não tinha cartão, cada um sacava o seu dinheiro, então era pago ali no escritório. E realmente, graças a Deus, dali 1 ano e pouco, a gente conseguiu o mesmo terreno num lugar bem melhor, construímos uma casa bem melhor do que a gente imaginava. Então tudo assim é questão de paciência, né, e esperar o tempo certo. Arte velha. Eu valorizo muito o trabalho em madeira, né, e vejo que isso é uma arte que a gente, como diz, criou dentro do nosso segmento, né? Nós trabalhamos com móveis rústicos. Na época trabalhava com madeira de demolição. A gente pegava matéria-prima que muitas das vezes já foi para ser reutilizada. Então, uma arte, né? E velha porque era uma arte baseada em móveis antigos, móveis já velhos, uma arte bem antiga, bem velha. Então, vinha de cópia de móveis antigos. Então, por isso que é uma arte velha. Móveis rústicos porque é o segmento, a madeira às vezes ela tem detalhes. Na época a gente trabalhava com a madeira bem rústica, cheia de detalhes, os detalhes naturais da madeira. E até hoje a gente conserva isso, lembrando que é uma arte produzir móveis de madeira. É velha porque vem do antigo, são cópia de móveis antigos. E rústico porque nós continuamos com a mesma performance, mesma forma de trabalho, pensando um pouco naquele móvel antigo, no móvel rústico, com durabilidade e assim por diante.
desde pequeno, em torno ali de 10, 11 anos de idade. Meu pai ainda tinha marcenaria lá no fundo do bairro lá. E chegava da escola, eu ia junto com meu pai para a fábrica e tinha aquele desejo, aquela vontade de fazer parte da empresa, né? Aí aos pouquinhos meu pai deixou a gente passar uma cera no móvel, né, dar um acabamento, limpava banheiro, fazia alguma coisa, queria passar o tempo, né? E a gente fazia até competição de quem encerava mais cadeira do que eu, meu primo, que trabalhava lá, às vezes com meu irmão também. Na verdade, eu vivenciei vários momentos na empresa quando a gente era criança, olhando de fora. Tinha parte que eu falava, eu não quero fazer parte dessa empresa, meu Deus do céu, é um bicho de 7 cabeças. E tinha momentos prazerosos que eram as conquistas, né? Que a gente sabia que a conquista vinha por conta da empresa. Então o pai às vezes comprava alguma coisa ou fazia uma viagem para a nossa família e tal. Então eu tinha aquele lá, gente, isso aqui está acontecendo porque o pai tem uma empresa, o pai e a mãe tem uma empresa que está proporcionando isso para nós. Mas eu sabia também o outro lado da história, que é os bastidores, que dificuldade, às vezes algumas noites que não dorme, né, fazia parte. Mas o meu pai e a minha mãe sempre procuraram ver o melhor das coisas, né, e não ficar focando no problema. Igual meu pai falou, eu gosto de solucionar problemas, que é o quê? Aconteceu algum problema ali, aí eu vou pegar aquele problema e vou jogar ele pro céu assim, meu Deus do céu, vai arrebentar com a minha vida. Não, vamos resolver ele, vamos tocar pra frente. Você entender que faz parte do seu dia a dia. Aconteceu um pepino ali, isso faz parte. Se você for absorver aquilo ali tudo pra você, chega no final do dia, isso não é bom, né? E foi criando aquela vontade, aquele desejo, né? E aí depois passou um tempo, eu tive que ir para a faculdade, e aí dei uma desligada um pouco das coisas da empresa, né? E fui fazer a faculdade de administração. E quando veio a pandemia, em 2020, teve que voltar para Passos, onde é as fábricas nossas, e voltou para Passos, aí a faculdade foi EAD, né? Teve que ser online. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. Pandemia é um exemplo de crise para mim que foi assim, nós conseguimos aceitar a pandemia como uma situação do mundo, né? E eu falei com o meu gerente, na época o Arlen já era, né, Arlen? Você já era gerente, eu falei assim, nós vamos sacrificar um pouco de lucro da empresa para nós manter os funcionários. Eu não quero mandar nenhum embora. Não quero mandar ninguém embora, eu quero manter todo mundo. E eu não precisava de muito para viver. Falei, vamos tirar o lucro, cortar na pele mesmo, vamos tirar lá embaixo e vamos manter todo mundo. E foi interessante, nós com as lojas fechadas, nós vendia mais, batia mais venda do que vendia na época, né, Arlen? Hoje nós vendemos bem mais, mas nós vendia muito. Então nós abrimos lojas com a loja fechada. A loja que a Bruna trabalha foi aberta com a loja fechada. Poços de Caldas foi aberto na pandemia. E nós ficamos vendendo com a loja fechada. E daí eu falei, eu não gosto de ficar parado, sempre gostei de ficar em movimento. Aí a gente tinha uma loja aqui em Passos e eu falei, pai, eu vou trabalhar com o senhor lá de vender, quero aprender a vender, ver como que é essa parte. E comecei a vender, a ser vendedor. Aí criei um Instagram, chama Arte Velha Poços de Caldas, que até hoje a gente tem ele, né?
E comecei a divulgar, fazer toda essa parte de marketing, de venda. Então eu fazia o meu marketing, né, na empresa, quando eu iniciei. Então eu prospectava os clientes, corria atrás, buscava. E aí o Instagram meu de pós-caldo começou a bombar bem, tipo, começou a vir bastante cliente interessado online. E meu pai olhando aquilo, achou assim, ué, mas ele tá em Passos, né, vende em Passos, mas consegue vender em outras cidades e tal, diferente isso aí, né, pelo Instagram. E aí foi até que um dia eu vendi tanto, que eu enchi um caminhão de móveis para fazer uma entrega. Aí eu falei, pai, eu preciso de 4 funcionários para ir comigo lá em Pós-Caldo fazer a entrega. Aí foi onde ele, mas esquisito, ele vendeu um caminhão inteiro de mercadoria, Aí nós fomos para Poços, caminhão lotado fazendo as entregas. Nossa, isso é muito importante, até porque na pandemia, todo mundo aqui tem ciência de quantas empresas fecharam nesse período. E foi um momento que nós escalamos, nós crescemos faz o dobro, né, Arlen? Vocês chegaram a contratar na pandemia? Nós estávamos contratamos gente, bastante gente. Então foi assim, foi bem diferente. Porque a gente na empresa tem momentos bons e momentos ruins, né? Então tem os momentos de dificuldade que a gente, como eu, nem é que se eu não aparecesse muito, mas ali ao longe eu sempre estava observando alguma coisa, né? Estava assim, como diz, espiando um pouco meio de longe. E eu ali sempre aconselhava ele alguma coisa e orava muito, sabe? Sempre entregava tudo nas mãos de Deus e no final tudo dava certo. Aí nesse meio tempo eu conheci minha esposa, né, a Thalita, que é de Pós-Caldo. E aí foi quando eu falei, pai, aqui dá para abrir uma loja. E aí foi quando ele me deu a oportunidade. Ele falou, eu vou te dar a oportunidade para você abrir a loja, né? Você vai contratar vendedor, você vai dar seus pulos para contratar logística, correr atrás. E aí eu agarrei aquela oportunidade, como assim, é a oportunidade do século para mim, eu preciso agarrar essa oportunidade para mim. Porque eu estava fazendo administração, então queria fazer parte da empresa, né? Quando eu abri a loja de Pós-Caldo, foi por dificuldade, mas com muita orientação, ele me deu muita orientação também. Então contratei um vendedor, primeiro contratei um vendedor, era ele e eu. Então a gente vendia durante o dia, chegava às 6 horas da tarde, fechava a loja e ia fazer as entregas. E isso por alguns meses. Aí Deus começou a abençoar, consegui colocar na logística, um veículo para logística, e aí as coisas foram prosperando. Aí depois quis abrir outra loja, em Pouso Alegre, abri outra loja, depois outra em Águas da Prata, depois ele foi crescendo. E aí aos poucos meu pai foi vendo o desenvolvimento nosso, meu também, como pessoa, né? Comecei como vendedor, depois gestor, gerenciar pessoas, liderar pessoas. E aí foi até quando ele viu que precisava de um braço direito junto com ele nessa área comercial, né? Que representasse ele em todo o setor comercial. Que aí a gente entrou como diretor comercial da empresa. Então hoje a gente cuida das 16 lojas, né? Nossa. Eu com ele, as ideias sempre batendo junto, né? E vem desenvolvendo cada vez mais aí. Então, eu entendi assim, que o que a gente faz com o propósito do próximo, ele retorna para você de uma forma muito grande. E aí, nesse desafio de crise, né, como falou no princípio, foi um dos momentos que nós mais crescemos. A empresa mais cresceu de forma assim, ela escalou um pouco mais, entrou em outros patamares, e a gente sempre procura, quando tem uma mudança de governo, tem uma mudança daquilo, nós só agradece pelo que a vida nos traz, né? Independente do governo que está, nós agradece e tenta encontrar oportunidades. Então não fica reclamando de governo, reclamando de isso, daquilo, não. Tem uma dificuldade? Sempre vai ter um espaço de oportunidade, nós vamos achar ele. A gente tem que dar muito valor no que a gente ganha, muito valor no que a gente conquista, né? Igual você citou. Poderia eu muito bem virar e falar assim, eu não quero saber de nada, por mais que minha mãe e meu pai não iam deixar isso acontecer não, né? Mas eu poderia muito bem, eu vou fazer uma faculdade aqui, ficar de boa, não preciso de salário, não preciso de dinheiro, minha família tem, tá de boa, e viver minha vida, só luxando.
Mas não, meu pai e minha mãe sempre ensinou desde criança o valor do dinheiro. Que você tem que ralar para conquistar, cuidar, né? Dar valor muito no dinheiro que você ganha, nas coisas que você ganha. E aí o meu pai e minha mãe mostrou um lado do que você tem todas as oportunidades, você tem que pegar elas e usar elas a seu favor. Então foi o que eu fiz, eu usei isso ao meu favor, né? E agarrei oportunidades para crescer mais. E o resultado foi o quê? Quando a gente entrou, a empresa tinha 6 ou 7 lojas, se não me falha a memória. E a gente já conseguiu duplicar a quantidade de lojas. Então isso pra gente é um orgulho muito grande, né? Foi em crescimento, crescendo, e a intenção é prosperar ainda mais, né? Mas eu agradeço muito meu pai, minha mãe, por todo o ensino que eles tiveram, por dar também autonomia para a gente trabalhar, confiar, né? Eles confiam 100% e aí a gente vai trabalhando junto. É isso. Vamos lá, eu sou o Arlen, né? Hoje eu participo aqui da parte estratégica da empresa. Então, a gente está aqui, primeiramente, atendendo a área fabril. Hoje aqui em Passos a gente está com 3 fábricas, cada uma departamentalizada, uma faz mesa, outra cadeira, outra armário, assim por diante, né? Tem seus devidos setores. E é daqui também que sai todo o escoamento dos nossos produtos. Então, tudo se produz aqui, se carrega aqui para atender as lojas, atender os estoques do centro de distribuição. Então, a gente está aqui tanto na área fabril, departamento pessoal, área financeira, de modo geral, hoje eu auxilio em todas essas áreas. Então, para você ter ideia, antigamente ia fazer uma cadeira, era um profissional que fazia a cadeira do início ao fim, pegando a matéria-prima ali bruta e fazia todo o processo, do começo ao fim. Então, parte disso foi a industrialização, formação de linha de produção, mudança também de maquinário, equipamento, adaptação em matéria-prima para a gente conseguir atender essa escala. Então, eu acredito que sim, foi o principal mudança que a gente teve em questão de segmentação, né? Muitas marcenarias ainda trabalham muito dessa parte muito artesanal, porém não conseguem fazer volume. É uma coisa bem ali artística mesmo. E a maneira que a gente conseguiu de fazer isso, a gente mantém a arte, né? A arte da arte velha, né? O rústico ainda, mas com escala. Esse é o diferencial do nosso negócio. Falando um pouquinho da pandemia, a gente sempre tem que achar uma maneira de se reinventar. Então, em diversos momentos, reinventamos, mudamos o processo. Todos os dias a gente senta novamente, revê se aquele processo ele precisa ter uma revisão, um ciclo PDCA ali mesmo no processo. E uma coisa que a Arte Velha tem demais assim, é a flexibilidade. Nós não temos medo de mudança. Uma coisa que precisa mudar aqui, a gente estala o dedo e fala, vamos mudar. Então, é uma coisa que a gente carrega, é a flexibilidade, e isso tem nos ajudado a enfrentar a pandemia ou qualquer outra crise aí que venha de encontro a nós. Então, seu Gilberto, puxando ali o gancho das diversidades, dos problemas que vão acontecendo, você já pensou em desistir em algum momento? Eu só penso em desistir quando eu não tiver capacidade física ou mental. Porque eu até falo para meus filhos, para minha esposa, vocês não vão ver eu desgrudado da minha empresa de jeito nenhum. Eu quero estar velhinho ajudando o Arlen, o Túlio, a estratégia de pensar junto com eles. E o Arlen, conta aí para nós. A empresa, na magnitude que ela é, você sabe dizer qual que é o impacto social dela hoje, assim, na sociedade? Com certeza. Primeiro, a geração de empregos, né? Eu estou 7 anos e meio na empresa. Quando eu entrei na empresa, nós tínhamos uma folha de pagamento aqui em Passos de 33 funcionários. Recentemente, estavam com 115, só aqui em Passos, só na indústria, né? E lembrando que nós não fabricamos 100% da nossa produção. Tem produção nossa que é terceirizada. De 20% a 30% da nossa produção é terceirizada. Então, além de 110 funcionários, nós temos outros terceiros. Não é exagero eu dizer que a gente impacta aí diretamente pelo menos 200 famílias assim, empregados, né? Melhor dizendo. E o diferencial nosso aqui é que a gente começa com mão de obra sem necessidade de experiência nenhuma. Então, uma pessoa com o primeiro emprego, ela tem condição de vir aprender. Então, nós temos esse lado educacional também na nossa empresa.
e faz toda a diferença, principalmente para classes mais baixas, classes que ali a pessoa não teve condição de ter um curso, de se especializar. Então, aqui pode ser um caminho para essa pessoa se desenvolver na vida, né? Fomos, acredito que a primeira empresa também a admitir mulheres, né? É um impacto social também, que muitas vezes existe até um preconceito quanto a isso, né? E a mulher hoje inserida no mercado de trabalho, nós trouxemos para a marcenaria também. Isso tem nos ajudado, tem dado outra visão também, né? Tem mudado o clima no ambiente. A gente sabe que o ambiente, quando tem a presença feminina, existe uma diferenciação do ambiente também. Então, isso tudo tem facilitado, né? E, além disso, de profissionais, dessa mudança e impacto social que a gente tem, temos a oportunidade também de formar, querendo ou não, diversas empresas aqui de Passos ou de outras cidades, empresários foram formados aqui dentro. Então, viu a maneira que a Arte Velha desenvolveu, viu como que a gente trabalha, a nossa estrutura, e criou coragem, falou assim, não, eu vou tentar investir na mesma área, vou copiar um pouquinho da Arte Velha aqui, nisso, naquilo, e hoje é um empresário. Não são poucos, temos bastante gente aí que saiu da Arte Velha aí, e alguns se tornou parceiros nossos, inclusive. Esses tecidos que eu citei, muitos deles produzem para a Arte Velha, por exemplo. O impacto social hoje da Arte Velha, a gente hoje está na fábrica, né, é da oportunidade. Então, aqui na fábrica, teve já pessoas que eram viciados, né, e tinham muitos vícios como de drogas, mesmo essas coisas. Estudo revela que o Brasil tem cerca de 370 mil usuários de crack nas capitais de estado. Crack, a morte das famílias, a destruição do ser humano e o roubo da alma. E a gente deu oportunidade para essas pessoas, conseguiu transformar a vida dessas pessoas. Hoje são pais de família, conseguiu conquistar uma casa, conquistar um carro, né? Conseguiu dar evolução para eles, né? A gente também tem o pessoal que entra aqui na fábrica como um ajudante de marceneiro, depois ele transforma num marceneiro, né? Isso dá para ele uma condição melhor, ele cresce profissionalmente, no acabamento mesma coisa. Então, em vários departamentos da empresa, a gente sempre foca nisso, no desenvolvimento da pessoa. Porque hoje a gente percebe que os jovens, o pessoal, hoje, eles querem entrar numa empresa que eles conseguem ver crescimento pessoal deles também. A gente se preocupa com isso também, percebe, e se você não der crescimento para essa pessoa, ela vai caçar um lugar que vai dar crescimento para ela. Então, a gente tenta sempre pensar nessa parte. Então, eu imagino que sim, a Arte Velha traz esse impacto social, sim. Né? Vocês podem perguntar para várias pessoas que estão com a gente há bastante tempo. Você consegue, se você for olhar a analogia desde quando ele entrou até agora, a diferença que foi no profissional, né, que impactou para ele, é grande. Então, acredito que sim. De uma forma bem livre, conta pra gente sua trajetória, como você chegou aqui, você não é daqui, né, de Passos, como você chegou aqui, como foi iniciada a Arte Velha, o processo para chegar até onde você está hoje. Bom, foi um pouco inusitado. Minha trajetória, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz na PepsiCo do Brasil. A PepsiCo, a multinacional, né, detentora da marca, por exemplo, Toddy, Gatorade, Pepsi, diversas outras marcas aí. Então, minha trajetória começou lá. Eu entrei na área de logística para atuação. Então, fiquei alguns anos atuando nesse setor multinacional, Pepsi na área alimentícia. Depois eu fui para a área de automotiva, multinacional também, uma empresa que fornecia peças para Ford, Iveco, setor automotivo em geral. E, por fim, eu passei também para o setor de bebidas, né, todas multinacionais. Quando eu encontrei a Arte Velha, eu vim para a cidade aqui em busca de aprender mais sobre tecnologia. Então, eu já tinha uma faculdade e vim cursar aqui Sistema de Informação. Eu falei assim, eu vou cursar Sistema, eu vou entrar no mundo da tecnologia, ficar eu sozinho ali no ar-condicionado, programando ali, minha vida vai ser aquilo ali. Eu, o computador e o ar-condicionado sozinho. Nada, né? Hoje a gente tá com 115 funcionários. Sozinho não. À frente aí, esse cabelo até caindo, né? Querendo ou não, acho que tem hora que a gente tem um chamado para isso e as coisas acabam acontecendo diferente. Então eu vim para a cidade para estudar tecnologia.
E assim, por um acaso mesmo, acabei encontrando a Arte Velha e vi que conseguia agregar em algumas áreas da empresa, né? Fortalecer. E a Arte Velha também viu algumas necessidades minhas. Então, sim, foi meio que um casamento ali que a gente fez ali no decorrer do caminho. E essa bagagem que eu tive, ela, assim, de uma forma ou de outra, contribuiu para o crescimento da empresa, que é justamente minhas duas formações, que seria na área administrativa e na área de sistema. Então, é até inusitado falar, né? Você fala de rústico, fala de madeira, e aí você vem falar de tecnologia, né? Parece ser dois mundos opostos, mas acabou que se encontrou bem, e quando você coloca a tecnologia para trabalhar ao seu favor, seja qualquer setor. E eu pude provar que na prática, no rústico aqui, que deu muito certo. Então, é um pouquinho aí do que eu consegui contribuir, seria isso. Há uns bons anos atrás, eu entrei como vendedor, e depois de um ano foi aberta uma nova unidade aqui em São José dos Campos, onde me deu a oportunidade de ser líder lá. Sendo líder lá, consegui me destacar bastante, eu mais um vendedor trabalhando junto comigo, e me foi dada a oportunidade de assumir a gestão da outra loja de São José dos Campos. Então, assumindo 2 unidades aqui, graças a Deus, bastante trabalho a gente vem executando com perfeição, e foi me dada a oportunidade agora de assumir mais 2 lojas em Atibaia. Então, ao todo, são 4 lojas lideradas por mim, tem sido bem bacana. Meu nome é Geiso Bittencourt, sou funcionário da Arte Velha há quase 10 anos. Hoje estou como gerente comercial, mas eu não comecei como gerente comercial. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu entrei na Arte Velha Móveis Rústicos há quase 10 anos atrás, para fazer um teste para ajudante. Eu e mais 4 pessoas, disputando uma vaga de ajudante e uma vaga de motorista. Com uma semana de teste, né, viram que eu tinha um perfil, e desde então comecei como motorista a partir da primeira semana de serviço. Eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe, e visualizando essa parte, me colocaram como um líder de logística junto com os meninos, né, para ajudar, a direcionar no dia a dia. E aí começa a minha trajetória na Arte Velha. Posterior a isso, num prazo mais ou menos de 2 anos ali de Arte Velha, me ofereceram uma vaga para gestor de logística. Tomar conta de logística da região, tomar conta de estoque, tomar conta de fechamentos de estoque. Eu tenho um fato muito importante que me levou até onde eu estou hoje. O que é? Quando eu trabalhava na logística ainda, eu chegava na casa dos clientes para poder fazer entregas, então sempre às vezes eu via um espaço vazio, eu oferecia móveis para esses clientes, eu sempre dava indicações para os clientes de peças novas, modelos, e consequentemente, nessa trajetória desses 2 anos, eu fazia vendas mesmo estando na logística. E isso despertou, com o meu perfil, despertou a curiosidade do Gilberto, da minha parte comercial. Aí então veio a primeira proposta. Gilberto me ofereceu a trabalhar nas lojas como vendedor, sábados, domingos e feriados. Só que eu sempre trabalhei em equipe e me empenhei muito, né? Sempre me doei para a Arte Velha, como se fosse a minha própria empresa. E, contando 3 dias por semana, 2 dias por semana de trabalho com vendas, eu conseguia bater a meta de um mês de um vendedor em 3 dias de serviço nas vendas. E aí o Gilberto despertou uma curiosidade maior ainda. E aí, com mais ou menos uns 6 anos de Arte Velha, veio a primeira proposta para cuidar de uma loja. Aí então o Gilberto me fez a proposta de se tornar um supervisor de loja, né? Tomar conta de uma loja e 4 vendedores junto comigo. Posteriormente a isso, depois de muitas metas alcançadas, aí veio a oportunidade de cuidar de regiões. O Gilberto me fez a proposta para me tornar um gerente comercial de vendas e ajudar muito mais pessoas a venderem também. Eu considero a minha jornada muito positiva. Comecei aqui como vendedor, na época eu estava desempregado, né? E comecei como vendedor e aos poucos as coisas foram fluindo, né? Eu pude dar um resultado bastante positivo e tive retorno da empresa também, até que então veio o convite para eu ser gestor da minha região. Foi mais ou menos nesse caminho, os degraus que eu percorri aí até hoje. Bom, hoje em dia eu faço controle de estoque, né? Tudo que entra e tudo que sai, dou entrada no sistema. Faço separação de móveis,
com o pessoal das lojas, tem contato com todos os vendedores, com todos os gestores, com o pessoal da logística também, porque eu sou responsável pela listagem de carregamento. Sou eu que planejo, pego as encomendas, as peças separadas, o pessoal precisa de imposição. E também tenho contato com o pessoal da logística. Se eles precisam de alguma coisa, eles sempre pedem para mim também. Tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou supervisor de operações da minha empresa e eu atuo mais na parte final da marcenaria. Seria acabamento, estoque, logística, faço parte desse setor aí. Conta um pouquinho como que funciona a logística aqui da fábrica para a logística final, que é a entrega para o cliente. Tá. Hoje aqui a logística da fábrica é integrada, né? A gente usa a logística tanto para buscar móveis que são prontos em outros setores aqui da indústria, né? Para trazer para o acabamento, fazer todo o acabamento do móvel, né? E quanto usamos a logística também para levar móveis para as lojas. A gente tem o centro de distribuições das lojas fora, né? E sai tudo daqui da fábrica. Então, é uma logística integrada, tanto fabril quanto para o comércio. Hoje, sob a minha supervisão, tem aproximadamente 34 pessoas, tá? São tanto a parte administrativa, quanto motoristas e ajudantes de carga, tá? E os acabadores. Então, para cada partezinha ali, eu tenho um supervisor, vamos dizer assim, né? Um liderado que eu conduzo da melhor forma para chegar a todo mundo. Eu sozinho não consigo falar com essas 30 e tantas pessoas todos os dias, né? Então a gente tem essas pessoas ali que são chaves na comunicação. Pelo menos isso. E dentro do seu setor, né, na sua liderança, você consegue proporcionar para os seus liderados algum tipo de inovação, criatividade, deixar eles um pouco mais soltos? Como que funciona essa parte dentro do processo que você cuida? Hoje aqui no setor da logística e acabamento, a gente tenta ser o mais humano possível, tá? Dentro do que se é possível, tá? Aqui dentro da empresa. Então, a gente trata muito bem as pessoas, né? Sempre aquele calor humano, mais próximo, para gerar mais qualidade final, tá? Porque quando a gente é muito incisivo, muito firme com as coisas, às vezes alguém acaba não se agradando. Então, como são muitas pessoas, a gente pega mais pelo lado humano da pessoa, sabe? Sei lá, para gerar um contato a mais, sabe? Pra tentar deixar... liberdade, né? Você criar aproximação para você entender também o processo do outro, o que é importante. Isso. Então, aqui fica um pouco mais livre. Cara, claro, tem as diretrizes, né, que a gente tem que seguir, mas é mais livre, sim. Bruna, eu creio que já tem mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos aqui na Artivelha, com vocês trabalhando, né? Eu transporto os móveis, faço todas as lojas, né? Com qualidade, né? Com dedicação no serviço, e como os móveis têm chegado às lojas, graças a Deus tudo ok, né? Bom, meu nome é Eurípides. Faz mais ou menos 40 anos que trabalho de marcenaria. 40 anos. Aí como a firma tem 25 anos, parece, e desses 25 anos eu trabalhei 21 anos. Então assim, foi de gratificante para mim. No decorrer desses anos. Você está há 21 anos aqui na empresa. Sim, como é que foi ver a empresa crescendo e evoluindo e tomando a proporção que ela tomou? Porque mudou, né? Mudou muito, né? Mudou muito, mas como assim, mudou, mas para mim continua quase a mesma coisa, entendeu? Porque assim, pelos anos que eu trabalho, entendeu? Aí foi pouca mudança, né? No decorrer desses 21 anos, já passou muita gente aqui e hoje as pessoas estão assim, tá bem sucedido, muita pessoa, foi eu mesmo que ensinei. Ensinei muitas pessoas. Você sente que faz algo maior aqui dentro, além das suas funções? Com certeza. No ramo da gestão, nós não somos só responsáveis pelo resultado da empresa. Nós somos responsáveis em botar dinheiro no bolso dos nossos vendedores, né? E estamos falando de mudança de vida aí. Quanto mais vende, mais ganha.
Então, os vendedores conseguem alcançar sonhos, conquistar salários que eles não conseguiriam antes e mudar a vida deles mesmo. Assim como aqui dentro como lá fora, né? Então, acho que é uma responsabilidade muito grande na gestão, não só com vendas, né? Mostrando o nosso trabalho, mas ajudando todos os nossos liderados aí. Como que é Raíssa e Artvelli? Como que é essa relação? Bom, uma vez me falaram que a gente passa mais tempo no serviço do que em casa. E eu tenho aqui um carinho, assim, por mais que não tenha um contato muito íntimo com todos, mas é meio que a minha família. Eu considero todos muito chegados, amigos. É a família Artvelli, né? São pessoas, assim, que acho que se não fosse o serviço, eu jamais teria contato. Outros eu conheci antes do serviço, mas, assim, tenho um carinho especial por todos. É a minha segunda casa, a minha primeira casa, né? Porque eu vivo mais tempo aqui do que em casa, do que com o meu filho. E você chegou aqui na empresa, você chegou fazendo o quê? Como que foi, assim? Quando eu cheguei, foi assim, super um acaso. Eu estava desempregada e surgiu a oportunidade. E eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, porque era uma função que sempre trabalhou homens. E eu vim para ser diferente. E quando eu comecei a trabalhar, era só eu de mulher, tinha a Daiane, mas a gente não trabalhava no mesmo setor. E foi uma novidade muito grande para mim, porque também era algo que eu nunca tinha mexido na vida. E eu me encontrei esses dias me perguntaram, você quer mudar de função? Eu falei, gente, eu amo o que eu faço aqui. E me identifiquei super. Porque aqui tem todo, além da nossa função, da nossa obrigação, né? Tem todo um atendimento humanizado, o dia a dia, a preocupação de nós gestores para com os colaboradores da nossa região em geral, como também a empresa tem com a gente a preocupação do funcionário, do colaborador estar satisfeito. Então é muito mais que isso, é muito mais que só as nossas funções. Não, assim, por exemplo, nesse decorrer dos anos, assim, eu tenho muito que agradecer, viu? Eu tô no ambiente que a gente se sente bem, viu? Você sente... a gente se sente bem. A vontade, né? É a liberdade. Tem mais alguma coisa que você quer contar aí desses... 21 anos, moço! 21 anos, é uma vida! Você tem alguma coisa que você queira contar que te marcou aqui dentro? Não, assim, que as pessoas sempre vão, saem de dentro, as pessoas saem. E, assim, o vínculo de amizade que a gente fica, entendeu? Tem muita gente que já entrou aqui, saiu, e a gente continua com o vínculo de amizade, mesmo não estando mais no serviço. Te proporcionou boas amizades. Bom, para mim tem uma importância muito grande, né? Porque a gente entrou aqui, né? Mostrou o melhor também para a gente, a dedicação, né? No trabalho. E para mim a Artvelli é muito importante. E eu acredito, eu com a ajuda de Deus, né? Com certeza, vou estar aposentando aqui no tempo de trabalho, na função que eu faço, de motorista. Olha, a Artvelli ela tem diversas nuances, né? Ela tem tanto a parte social, tem a parte que a gente brinca aqui também, assim, querendo ou não, como eu, por exemplo, eu não sou daqui, eu tive que fazer uma mini família aqui também. Então, diversas pessoas aqui no meu convívio de trabalho acabam sendo ali as pessoas de maior contato, tem mais contatos com eles que com a minha família, né? A Artvelli é uma empresa que transforma, que molda, que capacita, que dá oportunidade, que forma empresários, que forma profissionais em geral. E não dá para se misturar. Muita gente fala assim, vamos definir o profissional do pessoal. E hoje isso se confunde muito. E a Artvelli hoje é parte da minha vida, não tem como fugir disso. Eu vivo muito em função da Artvelli hoje também. Né? E isso para mim é um privilégio também. A Artvelli para mim é um espaço que a gente tem, né? Uma oportunidade que a gente tem de transbordar na vida das pessoas. É uma oportunidade que a gente tem. O que eu posso fazer de melhor para a pessoa que está junto comigo? Então a Artvelli me dá essa oportunidade. Eu acho muito bacana quando o funcionário vem pedir aumento. Para mim é uma felicidade. Eu vou ter condição de mostrar para ele, no números, no comportamento, como que está a vida dele na empresa. Então, assim, você quer ganhar mais? E aí, vamos mais além. Nós procuramos trabalhar sempre em meritocracia, trabalhar sempre mostrando assim, que você pode ganhar mais. Se você quer ganhar, você pode.
Geralmente eu não gosto de usar muito essa palavra família, sabe? Porque para as pessoas é diferente, sabe? O sentimento de família para um para outro. Mas eu acho que aqui se enquadra bem no que eu penso de família, sabe? Claro, a gente é colega de trabalho, tudo mais, alguns têm amizade fora, outros não, e pela cumplicidade que tem aqui hoje, ajuda muito, eu acredito que essa palavra se encaixa bem. Você sente que você faz parte de algo maior aqui dentro, do que só um funcionário? Sim, eu me identifico muito aqui com a empresa. Desde quando eu entrei ali, são 7 anos, então a minha carreira profissional foi crescendo junto com a empresa, né? Então... A Arte Velha, ela representa, para mim, assim, pela minha família, é uma empresa, assim, como se fosse uma família, né? Ela é, como se diz... É tudo para nós, né? Deus, assim, do início até agora. Então, ela representa muito, assim, a gente tem muita gratidão, né, por ela. A gente tem muito, assim, carinho. E, portanto, não só com a empresa, mas com os funcionários, de como nós tratamos os funcionários, como nós tratamos os nossos colaboradores. Então, ela é uma família para nós. Eu nunca fui tão bem tratada e tão bem valorizada dentro de uma empresa igual eu estou sendo na Arte Velha. Isso é lindo de ver, é lindo. E por ser uma família, eu tenho certeza que deve ter algum valor que é refletido aqui na empresa, assim, um valor familiar. E a senhora consegue ver isso dentro daqui, da Arte Velha? A gente tem assim, né, igual tem o Túlio, que ele ajuda muito nós na empresa, por ser assim, de um bolso, né, novo, ele começou com muita força, coragem, então a gente assim, é muito grato por isso, né, mas tem outros filhos também que do seu jeitinho, cada um do seu jeitinho, mas cada um colabora de forma única, né, de forma especial, e é isso. Pra mim, a Arte Velha mudou a minha história, mudou a história da minha família. Então, a gente tem um carinho enorme, né? A gente não sabe o que falar. É igual meu pai falou, é gratidão mesmo, porque a gente vê muito a mão de Deus também operando. Se for olhar para as nossas qualidades, olhar para a nossa competência também, às vezes a gente pensa, como é que eu cheguei até aqui? Não sei, na verdade não sei. Foi com a misericórdia de Deus, não pode falar desse jeito, porque foi Deus mesmo que foi misericordioso e falou assim, não, vocês merecem ter isso aqui, vou prosperar, vou ajudar, né? E foi tudo buscando a palavra, pedindo para Deus abençoar, guardar, cuidar. São hoje 180 funcionários. E mais aí uns 300 pessoas que terceirizado junto, né? Indiretos, falando assim. Então são muitas famílias que a gente tem essa responsabilidade. Então é uma atitude que você toma, você tem que pensar nessas 180 famílias aí que estão junto com você. Então, mas hoje a gente acredita que Deus dá muita paz pra gente, muito entendimento, sabedoria. Então eu posso dizer assim, foi um presente de Deus nas nossas vidas que a gente tem que cuidar, zelar, para que continue trazendo mais colaboradores para trabalhar com a gente e desenvolvendo cada vez mais. As decisões, elas acontecem quase todo dia. Decisão de você levantar cedo, saber que você está enfrentando um desafio de ser um empresário, por se tratar de tanto compromisso, de tantas obrigações, de tanto comprometimento. São várias famílias que dependem, desde o começo, uma família dependendo, 2, 3, e hoje já são muitas famílias dependendo. Então, assim, o maior desafio é lembrar que o que vale mais a pena é que você está ajudando o pai de família, a mãe, levar o pão para a sua casa, o comprometimento para o seu lar. Então, assim, esse é um grande desafio que não faz a gente se cansar, não faz a gente desanimar, por mais que tenha, às vezes tem problemas, as empresas todas são cheias de problemas, mas eu aprendi que eu sou uma pessoa que tem que ajudar a solucionar problemas. Eu gosto de resolver problemas.
Então, põe prazer em resolver problemas. Eu sou especialista em resolver problemas. E o maior detalhe de resolver problemas, já vou deixar bem claro para vocês, é você pegar um problema que é grande, que é uma tempestade, e fazer ele um copo d'água. E não fazer diferente. Às vezes os problemas chegam como uma tempestade, você joga num copo d'água. E tem gente que às vezes faz diferente, por isso o mundo fica muito mais complicado. Para nós, a gente tem essa habilidade de fazer a tempestade virar um copo d'água. Como que funciona a escolha da madeira? Ó, um exemplo aqui, ó. Você tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é um exemplo de um tronco de madeira. Nós, a Arte Velha, ela tem a oportunidade de trabalhar desde o processo da retirada da madeira na árvore até a chegada do móvel na casa do cliente. Então, um tronco desse de madeira, ele tem partes nele que vão ser usadas com tampo de mesa, com uma parte mais aparente, e tem partes que vai ser usada às vezes com um fundo de um armário, uma parte menos aparente. Então eles procuram dentro da árvore fazer o processo primeiro que chama de seleção. Depois da madeira tudo picadinha, é feita uma seleção para que cada madeira se encaixe no seu lugar certo dentro da produção. Bom, a produção, ela essencialmente, existe um planejamento de produção por trás. Como que é feito esse planejamento de produção? É feito toda uma análise. Qual que é a expectativa de demanda? Quais são as datas comemorativas que podem influenciar em determinado produto, né, com aquela demanda maior? É feita uma avaliação do que se tem em estoque, a sua capacidade produtiva, e analisando vários e vários números em relação a isso, expectativa de vendedor, muito é número. Tem alguma coisa de sentimento também, ou alguma coisa que seja relacionada a datas comemorativas, como eu disse anteriormente. Tudo isso é levado, montado justamente um plano de produção, e é feito as ordens que vão alimentar o setor produtivo. À medida que é feito essas ordens, cada equipe ela recebe esse formulário, né, e vai se preparando para fazer a separação da madeira, fazer a sua devida seleção, a sua picagem e passar para os devidos setores, até chegar na montagem do seu estado final. Depois que passa por esse processo de seleção, ela é picada, mas nunca deixando de olhar a seleção, observando sempre a seleção em todo o processo. A madeira é picada, vocês vão ter a oportunidade de filmar esse processo. Então, separação, picagem, depois ela vai para uma linha de usinagem. Então começa a usinar, começa a trabalhar, polir a madeira, transformar a madeira em peças que depois vão para um departamento que chama montagem, elas vão ser montadas. Então depois de montadas, tudo prontinho a peça, ela vai para um outro departamento que chama acabamento. Então ali vai ser filtrado a peça, vai ser lixado, vai ser trabalhado todo o acabamento conforme a necessidade do cliente. Então, depois de acabado, aí que o móvel vai ser levado para comercialização, que vai para as lojas ser vendidos ou até já entregues para vendas que já são feitas daqueles móveis. Com certeza, a área administrativa hoje na empresa ela é essencial, né? Quando a gente se fala em planejamento, em visão a longo prazo, tudo isso demanda do setor administrativo. E quando a gente fala do setor administrativo, a gente fala muito em questão de números, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de processo, né? Então, a começar no departamento pessoal, o RH também, é uma área fundamental, porque o setor que vai receber os nossos colaboradores, né? Até mesmo antes de receber, né? Vai ser fazer o primeiro contato, numa entrevista de emprego, na divulgação da vaga, todo esse primeiro contato vai ser com o departamento pessoal. Então, eles vão receber, vão fazer a integração, vai dar todo o suporte. Então, assim, hoje a gente só consegue ter uma empresa desse nível, desse porte, porque a gente tem uma equipe de excelência. Mas uma coisa aí que eu vou puxar um pouquinho de sardinha para mim é que eu sei montar uma equipe. Então, minha equipe aí é maravilhosa, né? Ela atende muitas expectativas e hoje eu só consigo isso porque eu tenho uma equipe
que é preocupado no departamento pessoal. Eu tenho uma equipe que cuida do saque, setor de compras, setor logística, de estoque, departamento pessoal, financeiro. Então, todas essas áreas é muito importante, ainda mais agora que nós estamos no mesmo prédio e conversamos entre nós, entre todos os setores. E são partes essenciais dessa engrenagem, para fazer o motor girar, todos os dentes ali estão bem alinhados e chegar nos objetivos que a gente traz. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, Casarão Pedação Mineiro fez uma parceria com a Arte Velha aqui de São José dos Campos e é maravilhoso, tá? Indico vocês o atendimento perfeito, a qualidade do produto maravilhosa, tá bom? Então corre lá, Arte Velha e Casarão Pedação Mineiro. Agora nós vamos conversar um pouquinho com seus clientes. O que te emociona e continua te motivando em relação ao seu cliente comprar a sua peça? O que ele te proporciona? Qual o sentimento que ele te proporciona? Eu sempre procurei trabalhar, por mais que o nosso produto é um produto aparentemente parece que é caro, né? Ele dá essa aparência de caro, ele traz essa geração de valor, mas a gente conseguiu sempre produzir um produto com preço bem acessível a várias classes sociais. Então a gente percebe que hoje todo mundo tem desejo de ter um móvel de madeira, né? Então a gente ter a satisfação e dar a oportunidade de ter um bom preço no móvel de madeira, então isso é muito gratificante para nós saber assim, um exemplo eu vou dar para vocês, eu tenho o prazer, né, e faço até diferença quando um funcionário da empresa quer ter um móvel. Nós faz preço praticamente de custo para que ele tenha a oportunidade, essa satisfação que o nosso cliente tem de ter um móvel em casa. Então nós fazemos preço de bem acessível, dividimos, parcelamos, a satisfação que nos alegra muito, de ver a pessoa ter a oportunidade de ter um móvel que vai durar para ele, praticamente, se ele souber cuidar, o resto da vida dele. Então, isso é uma satisfação muito grande que a gente tem com o cliente em ver isso, porque muitos, às vezes, por falta de conhecer a Arte Velha, conhecer o nosso produto, e às vezes por falta de saber, né, que nós existimos, eles não vão, às vezes, em lojas que vão comprar móveis de MDF, móveis que às vezes não vão durar muito, e o sonho deles é ter um móvel de madeira, uma mesa de madeira. Então, isso satisfaz muito. Como gestor, como você faz para alinhar as metas da empresa com as necessidades da sua região? Primeiro é conhecendo bem meu público, tanto aqui em São José quanto em Atibaia, são públicos totalmente diferentes. Então, quando me passa uma meta, eu primeiro conheço o perfil do meu cliente para depois adequar o marketing e a missão das vendas. E isso tudo em conjunto com a minha equipe, trazendo o cliente para mais próximo da gente, e as campanhas que é gerada pela empresa para alcançar as metas, eu tento adaptar para a minha região, para que a gente consiga, assim como um time, dar o resultado. Então, resumiria aí conhecendo o perfil do meu cliente aqui na minha região para trabalhar isso. Como gerente comercial, lógico que a empresa tem metas a serem cumpridas, né? E é por isso que eu cheguei onde eu estou hoje. A minha região, a gente não se contenta com a meta da empresa, a gente sempre quer algo a mais. Os meus vendedores são motivados a sempre buscarem superar a meta que a empresa impõe, porque é a partir daí que a gente conquista tudo o que a gente quer, o que a gente precisa dentro da empresa, o que a gente quer como pessoa, e é assim que eu alinho as minhas metas com a da empresa, sempre querendo superar, sempre querendo mais. Você cuida de quantas lojas atualmente? Eu cuido de 5 lojas da minha região. E como gestor, como que você faz para alinhar as metas da empresa com a necessidade da sua região? É muito do dia a dia, de semana a semana, porque eu viajo muito. Tem lojas aí que são 250 quilômetros de distância para eu estar percorrendo. Então tem metas, tarefas, acompanhar os vendedores. Hoje em dia eu estou com 11 vendedores, né, com essas 5 lojas. Então se eu não tiver todo um cronograma, ver o caminho que eu preciso chegar, que eu preciso traçar, eu não consigo chegar lá. Então é tudo ao dia a dia, semana a semana, com a ajuda dos vendedores e dos colaboradores e também da própria empresa, obviamente.
Quando a gente tem a oportunidade de colocar um móvel dentro da casa de um cliente, existem vários motivos que o cliente, que mexe com o cliente. Uma é que nossos móveis são cópias de móveis antigos. Arte velha, então vem de coisas antigas, de móveis antigos. Ele no inconsciente dele, por mais que às vezes não teve oportunidade de estar numa fazenda, estar participando, às vezes vendo algumas coisas antigas, aquilo ali remete no córtex dele aquela lembrança de móveis antigos. Então aquilo ali vem dos pais, dos avós, aquela mesa de madeira, aquele armário de madeira, aquela cadeira de madeira. Então ele começa a ter muito... E aconchegante, né? A madeira é um produto muito aconchegante. Hoje eu posso dizer, eu estou no analismo comercial, a parte que eu assim, gosto de estar muito junto, primeiro na parte criativa, então na parte assim, vamos desenvolver uma nova ideia, vamos desenvolver uma nova campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas mais do que isso ainda, ver vocês acreditando na ideia e executando. Isso para mim não tem palavras. Que aí parece que eu estou assim, num ensaio e eu sou o cara que dou as coordenadas e as coisas vão acontecendo. Isso para mim não tem assim, palavras para descrever, né? E na parte da venda também, na hora que um cliente fecha o orçamento, um vendedor liga também, consegui fechar aquele orçamento que você me falou deu certo, ou eu falo alguma coisa para vocês, é muito isso, o que eu falei para vocês pegou, executou e me trouxe o resultado daquilo, que lá pra gente é gratificante, porque é sinal que vocês estão escutando, estão entendendo e estão executando. Então, nessa parte aí pra mim, é muito boa, me pega muito, tá? Eu trabalhei em todos os departamentos da Arte Velha. Desde até ser um entregador, desde ser o acabador, em todos os departamentos eu trabalhei. Mas é que nem eu falei para vocês, hoje o que eu faço é a estratégia de produção, eu trabalho muito na estratégia de produção, os modelos dos móveis. Então o que me faz muito prazeroso é eu construir modelos. Hoje nós estamos num mercado muito grande, por exemplo, essa cadeira que você está sentando, ela foi um modelo criado pelo Gilberto há mais de 10 anos, já foi vendido desse modelo de cadeira, já foi copiado da Arte Velha, vendido mais de quase 1 milhão de cadeiras dessa. Então a satisfação que você tem de saber que você criou um produto, que você construiu um produto no mercado, e hoje o mercado evolui com esse produto, o cliente aceita esse produto, e milhões de pessoas estão sentadas num produto que você construiu, não tem preço. E como que o senhor descreveria o seu relacionamento, né? Quando eu falo seu, é da Arte Velha, com os seus clientes ao longo dos anos? Eu acho que é duradouro, sabe? A gente percebe que quando um cliente compra um móvel, a gente tem a oportunidade de estar viajando pelo Brasil, a gente vai num restaurante, vai na casa de um amigo, e você olha um móvel lá que foi produzido pela Arte Velha. Às vezes eu estou em, por exemplo, Campos do Jordão, chego num hotel, ou chego num restaurante e vejo um móvel da Arte Velha, você vê o quanto que o móvel está fazendo história na vida das pessoas, né? Você está em Campos do Jordão, num restaurante que foi produzido pela Arte Velha, os móveis, e você vê as pessoas lá, de todo lugar do mundo, sentadas naquelas mesas, você fala assim, olha, essa cadeira aqui faz história na vida de muita gente. Então isso é muito, muito bacana, você vê o tanto que foi importante, né? Você vê uma mesa, né? Eu tenho a oportunidade de ir na casa de amigos meus que tem móveis da Arte Velha, que tem a mesa da Arte Velha, e são pessoas próximas, você chega lá e fala assim, o quanto essa mesa não faz história na vida das pessoas. Se pudesse voltar a gravar, filmar, fazer vídeo, o quanto fez parte da vida das pessoas essa mesa. Então, a Arte Velha é muito disso, ela traz essa história na vida das pessoas. Então, a empresa, para mim, é uma satisfação muito grande. Você imagina eu vim de uma família muito pobre, minha mãe colocou nós numa escola de criança carente, quer dizer, numa vulnerabilidade muito grande, diante de situações que você via, e você poder hoje ser uma referência no setor de móveis, ser uma referência em produção. Então, parece que eu não vejo dificuldade em nada, eu vejo tudo muito, muito fácil. Até brinco com os meninos que estão junto comigo.
parece que tá tão fácil para mim, vocês não entenderam que tá fácil. O meu olhar é muito fácil, as coisas, fica muito fácil. Eu simplifico as coisas. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua vida pessoal, sua trajetória até aqui? Você fala profissional? Pessoal, um pouquinho do senhor Gilberto. O Gilberto, assim, o que acontece? Eu como eu falei, desde criança, né, trabalhando, tive que sair da escola para ajudar meu pai a sustentar em casa. Então foi um desafio grande, né? Eu gostava muito de escola, gosto muito de matemática até hoje, mas aí valeu a pena, foi bom, enfrentou um desafio. Com 20 anos de idade eu já tinha empresa, a minha empresa eu tinha ela, tem ela desde 20 anos de idade, mas eu entrei nas primeiras fábricas que fui trabalhar, eu via que o mais importante para mim era dar o meu melhor, independente da situação que eu estava, no momento que eu estava, eu dava o meu melhor. E uma das coisas que fez diferença para mim é sempre dar o meu melhor. E aí as portas vai se abrindo, o mercado vai se abrindo, o mundo vai dando o melhor para a gente também. Os desafios, as dificuldades, a gente vai enfrentando elas com muita gratidão, pensar que até os problemas são bem-vindos na nossa vida. Como diretor comercial, né, quais são os seus objetivos e metas para no final agora de 2025, começo de 2026? Vamos focar mais aqui, mais a curto prazo. Como diretor, hoje meu objetivo com a empresa, né? Quando eu falo meu, é o objetivo da empresa, né? A gente junta as coisas. A gente está desenvolvendo mais a nossa estrutura organizacional, né? Criamos um departamento de marketing agora, estruturando os outros departamentos, e a gente tem 16 lojas. Mas a pessoa pode falar assim, mas é tudo bonitinho, tudo redonda, bonitinho. Não, redonda tudo bonitinho. Então, o nosso foco é o quê? Dar uma estruturada melhor nesse time nosso, uma estruturada no time comercial, time de escritório, financeiro, todos os departamentos, para a gente poder alavancar e ir a ponto de 20, 30 lojas, né? Mas, para a gente chegar lá, primeiro tem todo esse caminho que eu preciso de estruturação. Então, a gente está estruturando todo o nosso setor comercial, time de vendas, time de gestores, time de marketing, todo o setor nosso, né? Para a gente poder conseguir chegar nesses objetivos que a gente sonha ainda, né? De bater 20 lojas, 30 lojas, bater um faturamento ainda mais diferenciado, né? Mas a gente acredita que vai estar no caminho certo, né? A gente sabe que está no caminho certo. E não podemos nem desviar nem dos dois lados, seguir em frente e buscando aí, né? E nesse caminho, nessa preparação toda, o senhor já imagina como que a empresa consegue prosperar no futuro, nos próximos anos, 2, 3 anos? Você fala em termos de estrutura de empresa? É isso? Olha, pelo que a gente está alavancando, eu imagino que daqui 3 anos, 3 anos é muita coisa, para mim é muita coisa. Mas eu imagino que a gente vai ter aí, no mínimo, chutando muito baixo, umas 25 lojas a 30 lojas, eu acredito. Com a estrutura que a gente está crescendo. E de faturamento, olha, nós vamos crescer aí umas 3, 4 vezes mais, se Deus quiser. Tá? Número 1. Sempre número 1. Sempre sendo referência no mercado aí. Eu vivo o momento. A gente tem que viver o momento e sim pensar no futuro a médio, curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu vou falar a curto prazo, depois um pouquinho mais longe, para vocês entenderem. Senão eu vou muito longe. A médio prazo, a curto prazo, a empresa ela pensa em melhorar os seus faturamentos, né? Hoje, não com base muito em, vamos falar assim, o faturamento só em crescimento físico, não. Melhorar o faturamento em essência mesmo. Conseguir vender mais na condição que tem. Então isso é um propósito nosso. É lógico que precisar montar mais loja, precisar montar mais investimento, nós vamos ter, mas nunca pensando em crescer só fisicamente, só como espaço físico, mas pensando em crescer também de forma a potencializar o que a gente tem como produção, tem como lugares de venda, com focos em vendas. Por isso nós investimos em marketing, por isso nós investimos nos profissionais de marketing, porque fazer com que o que nós já temos venda mais.
Então, a curto prazo é vender um pouco mais, a mais longo prazo a gente pensa sim em ter novas lojas, montar mais loja, aumentar o número de funcionários, mas a gente gosta de pisar um degrau depois do outro, a gente gosta de ter sabor. Eu posso enxergar lá do outro lado da montanha, mas eu tenho que primeiro ver o percurso que eu vou percorrer para chegar lá. Então, a gente constrói isso dia a dia e é assim que a gente vai funcionando. Eu espero que ela tenha mais assim crescimento, né? Que ela continue crescendo, que ela continue assim não perdendo a sua essência, né? Que é bom assim que a gente deixe um bom legado, que ela continua se prosperando mais. Meu anseio é escalar o negócio, crescimento, criar líderes. Eu acho que a Artvelha é uma escola onde a gente é liderado, que é líder, tem que criar novos líderes e expansão total. Queremos São Paulo, queremos Minas, queremos o Brasil. Eu, como gestor, quero mais lojas, quero mais unidades, quero alcançar aí o Brasil inteiro. Para os próximos anos, a nossa meta é alcançar todas as casas da família brasileira, com que cada casa tenha pelo menos um móvel da Artvelha. São os móveis mais reforçados e duradouros do Brasil. Consequentemente, iremos dobrar a nossa meta. Com certeza, eu estou aqui menos de 4 anos e a empresa em geral cresceu muito, né? Então o nosso anseio é querer mais, né? Trabalhar mais, abrir novas unidades e estar junto aí em comunhão com o pensamento dos donos da empresa, né? Para crescer mais e mais, com certeza. É o que a gente vislumbra aqui dentro. E aproveitando o gancho, qual conselho que você deixaria para alguém que está querendo começar ou está começando um sonho como você? Certo. O melhor conselho é esse. Melhor conselho. Faça o melhor na condição que você tem. Faça o seu melhor. Tá difícil? Eu poderia ter um celular melhor, poderia ter uma câmera melhor. Um exemplo. Faz o melhor na condição que você tem. Faz o melhor que pode ter certeza. Se você buscar fazer o melhor, a vida vai te devolver o seu melhor. Então, aqui na empresa, nós vamos te dar, no mínimo, a oportunidade de você ser uma pessoa melhor, como profissional, como pessoas. Nós temos valores muito importantes na empresa que são o respeito. Aqui a hierarquia ela existe por uma questão organizacional, mas o respeito aqui não tem hierarquia, ele acontece em todos os departamentos. Então, se você fizer o seu melhor, independente da sua forma de vida, nós respeitamos todas as pessoas com suas escolhas e faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Não é só para o Gilberto ver ou para o seu líder ver, não. Dê o seu melhor para você. Procura crescer em você, ver o crescimento a cada dia. Procura olhar no espelho, lógico, ver os números, ver o que está acontecendo. A empresa oferece isso para você, está sempre olhando, mas seja melhor. Mede o seu trabalho. Vê se você está crescendo. É isso que você tem que procurar. Então, está entrando na empresa hoje, você está entrando numa empresa que ela quer ver você querendo mais e trabalhando para que isso aconteça. Vou dar um conselho, igual quando eu entrei na empresa. Por que eu falo muito para os meninos, por que eu me destaquei? Eu não me destaquei porque eu era filho do dono. Porque meu pai, desde o início, ele nunca me tratou, Túlio, você já vai ser o diretor, tá? Você está iniciando aqui, mas você vai ser diretor. Não, meu pai construiu o negócio do zero, ele não ia dar confiança para uma pessoa que não tivesse noção do que estivesse fazendo, porque ele não herdou aquilo ali. Meu pai construiu do zero, então ele não na mão de qualquer um, né? Ele tem muita racionalidade com isso, muito transparente. Mas o que me fez a eu chegar nesse cargo, né, conseguir assumir essa liderança, foi fazer muito mais do que eu era pago. Simplesmente isso. Não só do que eu era pago, mas do que eu fui contratado para fazer. Fui contratado para ser vendedor. Você vai ser vendedor para você adquirir experiência, para você entender. Só que quando eu assumi a papel de vendedor, nós não tínhamos marketing na empresa, nós não tínhamos nada disso. Cada um fazia alguma coisa num setor, pronto. Aí eu fui buscar conhecimento em tráfego pago, fui buscar conhecimento em como fazer uma divulgação melhor, e eu fazia. Mas que hora que você fazia isso? Vendendo e fazendo ali junto.
Eu cheguei a seguir 100 pessoas por dia no Instagram, que na época eu podia, 100 pessoas por dia no Instagram, para eu poder aumentar a minha rede de contatos. Mas como que veio essa ideia na sua cabeça? Não veio na minha cabeça. Eu vi alguém fazendo isso, falei, vou fazer também, né? Só que eu era vendedor, eu tinha que ir lá ficar seguindo gente? Não precisava, só precisava estar vendendo. Mas não, eu queria mais, buscar mais. Aí depois que eu me tornei um bom vendedor, porque eu ganhava comissão, eu falei, não, mas agora depois de venda, o que vem? Eu quero mais, eu quero poder ter mais. Aí a gente vai pesquisando, vai procurando, andando com pessoas que você quer estar junto. Por exemplo, eu andava com gente que era dono de empresa, andava com gente que era gerente de uma empresa. Pô, como é que é lá? O jeito que você faz? Como que é isso? E aí eu fui especulando e querendo aprender. E sempre dando a cara a tapa. É fácil? Conta que não é fácil. Falando em legado, como que a senhora gostaria que a Arte Velha fosse lembrada? Eu gostaria que ela fosse lembrada assim, de maneira única, de maneira assim, especial, que todo mundo lembrasse dela como uma forma única, mesmo assim, de como a gente trata, né, nossos colaboradores, tanto da empresa quanto das lojas, com honestidade, né, com respeito, e que não pode perder, né, a essência dela. E se fosse para definir a Arte Velha com uma palavra, qual seria? Muita gratidão, muito carinho, muito amor. É uma coisa que a gente, assim, não pode esquecer nunca. Uma empresa humana, uma empresa que pensa também nos colaboradores, uma empresa de impacto social, uma empresa de formação. Isso eu já ouço de outros empresários que saíram da Arte Velha, montaram uma empresa para eles e falam, não, a Arte Velha foi uma escola para mim. O Gilberto, que é o CEO da empresa, foi um professor para mim, professor tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Né? Então, o que a gente espera é que se a pessoa está aqui, ou se ela saiu da empresa, mas que ela sempre lembra da Arte Velha como uma empresa que fez parte da vida dela e fez ela crescer muito profissionalmente e como pessoa. Né? E, além do mais, também, ser sempre lembrar do carinho dos nomes nossos aí que a gente produz. Eu acho que, para mim, a Arte Velha é uma tradição. É algo assim que... Como eu posso dizer? Quando eu contei para as pessoas que eu estava trabalhando na Arte Velha, muita gente me passou isso. Nossa, a Arte Velha é do Gilberto. Eu lembro quando ele começou. E é uma coisa assim que, sei lá, parece que virou algo tradicional e que todo mundo tem uma lembrança, uma memória. Muito bom. Como se diz? É só agradecimento, gratidão, sempre, né? Gratidão pela empresa, gratidão pelas pessoas. Independente do que acontecer, a palavra sempre vai ser gratidão. Essa é a palavra que nos define. Gratidão sempre, sempre, sempre. Gratidão até por aprender com o erro do outro. Aprender com nossos erros, gratidão. Se agradece. Se fosse para definir a sua empresa hoje em uma palavra, seria gratidão. Gratidão. Minha empresa é gratidão em todo momento. A gente sabe que a gente está em um processo de evolução, todos nós crescendo, desenvolvendo. Não temos uma empresa como uma instituição, não é isso. Uma instituição filantrópica, não é isso. É uma empresa para ganhar dinheiro, mas é para ganhar dinheiro juntos, com todo mundo junto, fazer ela funcionar, a máquina funcionar de maneira redondinha, tentar que todo mundo saia daqui no final do mês feliz com os resultados. Meu pai definiu ela em gratidão, né? Eu também sou muito grato. Eu posso ir nessa linha também de gratidão, porque tudo que ela me trouxe foi coisas maravilhosas para mim, como pessoa física também falando, né? E a gratidão, e o que eu ouço de todos os colaboradores também que saíram da empresa, né, pessoas que eram líderes da empresa, pessoas que tinham um cargo muito elevado na empresa, todos falam, tem gratidão pela Arte Velha. Então, eu acho que é gratidão mesmo. Posso definir como gratidão. Pode parecer até clichê, mas eu definiria como mãe. Sempre quando eu entrei nessa empresa, fui sempre acolhido com amor, fui acolhido com oportunidades,
mas quando precisou também, deu aquela chamada igual de mãe mesmo. Então aqui eu sinto que eu sou parte da família, eu não sou mais um funcionário. Lógico que eu ainda sou um funcionário, mas eu me sinto parte da família mesmo, do dono. A empresa é familiar, então eu acho que a palavra certa seria mãe mesmo. Arte Velha, em uma palavra, é a minha casa. Uma só é um pouco complicado. A princípio agora aqui é gratidão. Gratidão e trabalho. Quer deixar alguma mensagem para a Arte Velha? Nós estamos juntos aí, vamos alcançar mais sucesso ainda. E não é fácil, né? Não. Toda a vida começando ali. Porque assim, nós casamos novos, né? Nós dois, eu casei com 18 anos, ele com 20, 21. E logo já arrumamos filhos e foi assim, um perto do outro. Então foi assim, construindo, né? Aquela base de casamento, de filho e de empresa, tudo ao mesmo tempo. Porque nós casamos em 98 e em 99 ele já começou a montar a empresa, né? Então foi tudo assim muito junto, muita coisa, tudo ao mesmo tempo, né? Então você tinha que mastigar aquilo lá e tentar, né, entender para que no final dê certo. Que bom, né? Que deu muito certo. Graças a Deus. Continua dando. Graças a Deus. Feliz. Eu vejo muito parcerias, né? Hoje o crescimento ele começa com pessoas. A gente precisa de pessoas para as coisas acontecerem. Então eu sempre falo para os meninos que estão junto comigo que o melhor caminho hoje é você buscar cada vez mais parceiros para estar junto. Às vezes quando a gente fala parceiro, a gente pensa só gente de fora. Não, a gente também juntar o time da gente, valorizar o time que tem, pôr as pessoas para cima, dar oportunidade para eles serem melhor. Por exemplo, hoje todos os líderes nossos, a maioria dos líderes nossos, foram profissionais que não eram líderes, se transformaram, aprenderam a ser líder. Então, a principal forma do desenvolvimento nosso é formar profissionais. Cada um ir subindo, tendo como a empresa dar essa oportunidade de ser, não ser só um líder, não, eu não preciso ser um líder para crescer, eu posso ser um profissional de alta performance, melhorar minha performance de trabalho, melhorar a minha capacidade. E às vezes você investir, eu vou buscar lá fora, não, por que você não investe aqui dentro? Porque a empresa são pessoas, a empresa só cresce com pessoas de alta performance. Eu posso ter 1000 funcionários e posso ter 100 funcionários. Eu posso ganhar uma guerra com 100 de alta performance. E às vezes eu posso perder uma guerra com 1000 com baixa performance. Então eu tenho que dar a oportunidade para as pessoas enxergar o crescimento e o desenvolvimento. Isso, a empresa oferece, ela procura mostrar caminhos e precisa de pessoas também que vejam esse caminho. Hoje a Arte Velha, o que ela mais busca nas pessoas são pessoas que têm fome de crescimento e ambição de ganhar um dinheirinho. Porque não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado querer ganhar um pouco mais. E, para isso, fome de buscar conhecimento, de trabalho, fome de querer mesmo. É isso que a gente busca nas pessoas. E é isso que faz o crescimento das pessoas. Se nós formos melhor, a vida devolve para nós. Independente se for aqui dentro da Arte Velha ou onde você estiver, seja a melhor pessoa que você puder. Isso vai fazer diferença na sua vida. Isso é uma questão assim, certeza que você vai acertar. Mas eu sou melhor do que eu sou, ganho menos do que eu sou capaz. É isso que você faz. Ganhar menos do que você poderia ganhar. Menos do que você merece. Porque a vida vai te dar mais. Vai aparecer na sua vida. Isso é meu dilema. Muito bom.